Defer. A declaração defer adia a execução de uma função até o final do retorno da função. Os argumentos das chamadas adiadas são avaliados imediatamente, mas a função chamada não é executada até o retorno da função. Então, tem esse detalhe. Vamos ver aqui na prática para entender melhor. Eu vou colocar aqui a chamada de uma função do pacote fmt e eu vou imprimir aqui o Word. Se a gente deixar assim, aí eu vou colocar aqui na parte de baixo, hello. Se a gente executa esse código assim, ele vai imprimir o Word hello. Vamos colocar, aí vamos ver a execução, veja, Word hello. Só que, conforme a gente falou, a gente está falando sobre a instrução ou a declaração defer. Aí eu vou colocar aqui antes do código. E o que que acontece, conforme a gente explicou no início? Se a gente coloca aqui a instrução defer, ele vai adiar a execução dessa chamada aqui. No caso, a gente passou aqui os argumentos e tudo mais. Os argumentos da chamada da função são avaliados, só que a execução, por exemplo, imprimir aqui no console, só vai acontecer quando chegar no final da função, ou quando tiver o retorno da função. E lembrando que a gente aqui, a gente está dentro dessa função main aqui, é a mesma coisa que a gente fizesse uma chamada de uma função aqui fora. Ó. Seria a mesma coisa disso aqui, ó. Porque esse main aqui nada mais é do que uma função. Então é a mesma coisa. A gente adia a execução desse código até o retorno ou quando chega no final da função. Então ele imprimiu esse código aqui no console, é o último código da função, ele vai então imprimir o que foi adiado, que no caso é o Word. Eu vou executar aqui para a gente ver que vai imprimir Hello World. Um outro detalhe é que as chamadas de funções adiadas são empurradas por uma pilha. Ou seja, quando a função retorna, as chamadas de adiamento são executadas na ordem em que a última a entrar é a primeira a sair. Vamos entender melhor isso com um for aqui. Ó. Vamos criar um for. Temos aí o nosso exemplo e veja que aqui a gente está imprimindo counting. E daí, quando chega aqui no for, ele vai adiando a execução desse código aqui. E no caso, ele vai imprimir o done, vai imprimir o counting e depois done. Agora, veja o que vai acontecer com esse código que a gente fez aqui. Ó, veja que interessante. Conforme a explicação, no caso, vai adiando e, no caso, a última a entrar é a primeira a sair. Ou seja, se a gente for olhar aqui na lógica, o 9 seria o último a entrar nessa pilha. Ou seja, ele foi o último que foi adiado. Então, quando terminar aqui, chegar no final da função main, ou tiver o retorno, ele vai ser o primeiro a sair. E é isso que a gente está vendo aqui. Ele está imprimindo o 9, o 8, até o 0. Porque a gente adiou, começou pelo 0, e o último que foi adiado foi o 9. E no caso, quando chega na hora de executar eles, que essas chamadas que foram adiadas, o último que entrou vai ser o primeiro a sair e na sequência os outros também. Então tinha mais esse detalhe aí que a gente chama de empilhando the fuzz.